Nós amamos a Bíblia Sagrada, paternal testamento de Deus. Nós amamos a Bíblia Sagrada, paternal testamento de Deus. A Escritura nos dois testamentos é palavra inspirada por Deus. É o Pai educando seus filhos, é o Pai revelando-se aos seus. Nós amamos a Bíblia Sagrada, paternal testamento de Deus. Nós amamos a Bíblia Sagrada, paternal testamento de Deus. Profecias, exemplos, doutrinas, aprendemos, fazei-nos, Senhor, conhecer-vos na Bíblia Sagrada, de que sois principal escritor. Nós amamos a Bíblia Sagrada, paternal testamento de Deus. Contemplemos Cristo. Nós amamos a Bíblia Sagrada, paternal testamento de Deus. Nós amamos a Bíblia Sagrada, paternal testamento de Deus. Nós amamos a Bíblia Sagrada, paternal testamento de Deus. Eu sei que a maioria de vocês que acompanham essas minhas lives, no máximo conhece aquele outro, né, que já é bem antigo. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Mas eu sou daquele tipo que nasci os dentes dentro das comunidades. Eu nasci os meus dentes participando de círculo bíblico. É verdade, porque quando eu terminei de tirar os meus dentes de leite, eu já tinha 11 anos de idade. Portanto, a troca dos meus dentes foi também participando dos círculos bíblicos. Este ano, a Igreja do Brasil está comemorando 50 anos que iniciou o mês da Bíblia. É uma constituição brasileira isso aí. E eu tenho a alegria de ter estudado com Dom Paulo Lopes de Farias. Dom Paulo Lopes de Farias, ele escreveu, quando ele era bispo auxiliar de Niterói, um livrinho chamado Catecismo da Bíblia. Tinham dois livros que eram muito divulgados, esse Catecismo da Bíblia, e tinha um outro que era do padre Carlos Mestres, que é um carmelita que deu vida a essa questão dos círculos bíblicos e do mês da Bíblia, que era chamado de ABC da Bíblia. Eu li o ABC da Bíblia, eu li o Catecismo da Bíblia, eu li Flor Sem Defesa, esses livrinhos todos que eram a alma do mês da Bíblia. Eu me lembro daquele ano em que o mês da Bíblia falava de Abraão e Sara, da história de José do Egito. Eu me lembro das caminhadas bíblicas que se fazia na minha paróquia, desfiles bíblicos. Olha quanta coisa bonita. Eu nasci nessa igreja que foi dando alma à vida e à leitura da Bíblia. Quantas encenações da Bíblia eu vi sendo feitas na celebração da minha comunidade. Me recordo uma cena bela que não sai da minha memória, o encontro de Jesus com a samaritana, reconstituíram inclusive um poço lá dentro da igreja. Eu acho que eram pneus que colocaram juntos, fizeram uma coisa com papel assim de fora. Um cenário lindo. Isso tudo como formas de celebração para a gente valorizar a Sagrada Escritura. Quando eu tinha 11 anos de idade, teve um grupinho que era na paróquia de São Benedito, aí em Santo Antônio de Jesus, que é a segunda paróquia. Não, segunda não, na verdade, a paróquia de Varzedo, que era a paróquia de Santana, dentro do território de Santo Antônio de Jesus. Portanto, era a terceira paróquia dentro da configuração do município de Santo Antônio de Jesus daquela época, na paróquia de São Benedito. Todas as terças-feiras, o pároco, que hoje aí é pároco na paróquia de Nossa Senhora das Graças,
aí em Santo Antônio de Jesus, o padre José Raimundo Galvão, tinha um grupinho que a gente ia lendo a Bíblia. E o livrinho que a gente estudava para aprofundar o sentido da Bíblia era o livro do padre Wolfgang Udgrin, O Tempo que se Chama Hoje. Assim eu fui crescendo, amando a Sagrada Escritura e participando dos grupos de círculos bíblicos, que eram muitos dentro da minha comunidade. Portanto, celebrar esse mês da Bíblia desse ano, para mim também tem um gosto especial, porque é gosto de gratidão à igreja que me deu a palavra das Escrituras. Cresci amando as Sagradas Escrituras. Nós amamos a Bíblia Sagrada, paternal testamento de Deus. Nós amamos a Bíblia Sagrada, paternal testamento de Deus. E para compreender essas Sagradas Escrituras, a gente precisa de uma chavezinha, né? E a cruz de Cristo, o amor de Cristo por nós, não é essa chave de leitura que permite a gente entender os dois testamentos. Mas por que setembro é o mês da Bíblia? Isso é um fato da igreja do Brasil. Agora no mundo inteiro a gente tem um domingo dedicado à palavra de Deus. A gente sabe que a palavra de Deus não se esgota na Sagrada Escritura. O judaísmo é a religião de um livro. Nós somos a religião de uma pessoa. A carta aos Hebreus diz: Deus de muitas formas e de muitas maneiras falou aos nossos pais através dos profetas. Ultimamente ele nos falou por meio do seu Filho. O seu Filho, portanto, nos revela o sentido das Escrituras, o sentido da palavra. Mas uma coisa interessante, você está vendo ali esse livro na mão de Jesus? Não era bem assim nos tempos antigos. Mas voltemos. Por que setembro é o mês da Bíblia? Setembro é o mês da Bíblia porque no mês de setembro, no dia 30 de setembro, a igreja celebra a memória de São Jerônimo. E São Jerônimo teve um trabalho muito grande no século IV, que foi o trabalho de quarto, quinto, né? Século IV, século V, o trabalho de reescrever numa linguagem que o povo pudesse entender as Sagradas Escrituras. A Bíblia, originalmente, ela está escrita em hebraico e algumas coisas estão escritas em grego. E Jerônimo teve como incumbência traduzir isso numa língua que o povo entendesse. Não só numa língua que o povo entendesse, mas numa linguagem que o povo entendesse. Eu posso começar aqui a falar em português, mas se eu começar a usar muitas prosopopeias, se eu ficar usando muitas mesóclises, olha aí, uma linguagem assim muito rebuscada, as pessoas vão entender que eu estou falando da língua portuguesa, mas a linguagem não vai ser compreendida. Então Jerônimo tinha a tarefa de traduzir numa linguagem que o povo entendesse. Em latim, uma forma para dizer povo é populus, que significa o povo no sentido clássico, importante. Existe uma outra palavra, que é a palavra plebs, que significa povo também, mas com já um grau de simplicidade nessa palavra. A gente conhece na língua portuguesa a palavra plebeu, não é aquele que faz parte da plebe. A plebe é visto como um povo também, mas de povo simples. E existe uma terceira palavra, que é a palavra vulgus, que significa povo, mas aí já num sentido que não é tão positivo assim. Porque, por exemplo, não é quando a gente ouve falar do nome do criminoso, o criminoso chamava-se Alexandre, José, Raimundo, Filomeno, etc. Ele dá o nome dele com sobrenome e depois diz assim, vulgo peixe amarelo. Então, vulgo é a forma como o povo conhece aquela pessoa. Ele era apelidado desse jeito. Ou então, quando a gente diz assim, fulano usa uma linguagem muito vulgar, é uma pessoa vulgar, aí dá ao sentido de povo uma conotação que não é boa, é uma conotação, como a gente diz, pejorativa. Mas existe uma fórmula que está contida dentro a palavra vulgo, que não é ruim. Por exemplo, quando diz assim, o meu trabalho precisa ser divulgado. Olha aí, dentro tem a palavra vulgus, desse povo. Então, popularizado, divulgado, não é uma divulgação. Então é nesse sentido que é o trabalho de São Jerônimo. Ele quer uma tradução que divulgue a palavra de Deus, que a palavra de Deus seja compreendida de uma forma muito simples. Muito bem.
Aqui nós temos o sentido do mês da Bíblia, nesse mês de setembro. Por que é que ele é celebrado dessa forma? E agora nós estamos olhando ali Jesus, né, com esse livro na mão. E é uma coisa interessante. Por quê? A gente ouviu essa semana, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, que Jesus foi ler na sinagoga de Nazaré. Você lembra que foi uma passagem do profeta Isaías. E eu disse a você que ele abriu o livro, que eu disse que o que estava escrito ali não era tanto que ele abriu, mas que ele desenrolou, porque era assim que era escrito os livros, em um rolo, assim, em um rolo, mas era um rolo com duas dimensões, como isso aqui que você está vendo. Aí saía abrindo assim, desenrolando o livro, e depois que lia, ele fechava de novo. Vou te dizer uma coisa, aquele livro do profeta Isaías que Jesus leu, assim, um rolo desse, se abrisse o rolo todo, você sabe quanto era que mediria? 7 metros e 34 centímetros. Agora imagina a dificuldade que era para achar uma passagem ali dentro. Já no período do cristianismo, teve uma coisa interessante. Por exemplo, eu tenho aqui uma imagem que é a imagem de Santo Agostinho, bispo de Hipona, que nós celebramos no último dia 27 de agosto. Eu quero um bem imenso a Agostinho, o meu estudo é sobre ele. No meu mestrado, eu estudei um livrinho dele sobre a catequese para os principiantes. E agora estou estudando sobre o martírio dentro dele, sobretudo nos sermões, nas pregações que ele fazia. Santo Agostinho, ele de origem era africano, ele nasceu na Argélia. Até essa semana teve alguém que me perguntou, não é, como eram os traços de Santo Agostinho. Santo Agostinho, essa é a imagem mais antiga dele, que é uma imagem que é do quarto século. Não é uma imagem de uma pessoa, porque como ele foi batizado em Milão, muitas vezes as pessoas pensam que ele era um italiano, um europeu. Não. Agostinho era um africano da Argélia. Santo Agostinho está mais para parecer com a cor da minha pele do que com a cor da pele, por exemplo, do Papa Francisco. Então, era aqui. Agora o que eu estou querendo chamar a atenção aqui não é disso, é que Agostinho está lendo um livro quadrado e não mais um rolo, porque antigamente o rolo era feito de papiros, que era uma planta que se fazia ia enrolando desse jeito, tinha que se trabalhar muito a planta, abria, não é? Já viu esteira de piri? É uma coisa mais ou menos parecida aqui, como se tirasse aquilo, fazia aquilo trançado e ia formando desse jeito, juntava e ia costurando um no outro, depois cortava e dava essa forma, dessa medida certa, e só podia escrever de um lado. Aconteceu uma evolução justamente nesse período de Santo Agostinho, por isso que ele é mostrado ali lendo um livro mais ou menos na forma que a gente tem hoje. Mas só que também era diferente, os livros não eram como a gente vê hoje. Os livros eram feitos mais ou menos assim, como cadernos. Você vê que eu tenho esse tipo de caderno, que eu gosto muito deles. São cadernos que são costurados, tá vendo aqui? Tá a linha. Aqui está a linha que está costurado esse caderno. Então era como se fossem vários cadernos como esses que eram costurados. Se fazia um livro, outro livro e costurava, e depois via alguém e costurava, botava numa capa e costurava o volume inteiro. Sabia? Tinha que estar bem medido, etc., para não se perder o livro. Ora, antes desse período, a Bíblia era como a palavra Bíblia em grego significa livros, porque eu estou dizendo só aquele pergaminho de Isaías, pergaminho não, o papiro, o rolo, porque pergaminho era já com couro, não é? E isso já é evolução a partir do século IV, não escreve mais sobre aquilo, mas o couro, mas também às vezes tinha umas certas versões que eram uma forma de papiro, mas nessa forma de quadrada, de cadernos, quadrada, né? Quaderno quer dizer que era em 4, porque uma folha daquela era dividida em 4, porque eles podiam, pegava, escrevia de um lado, escrevia do outro, então 4 lados da folha podiam ser usados, como até hoje a gente pensa numa folha que era grande, dividida em 4 partes, quaderno. Então, já nesse período ali, de anterior, quando tudo era feito assim, na forma de rolo, uma Bíblia chegava a ter mais de 34 códices, assim como esse, para poder ter uma Bíblia. No tempo de Agostinho em diante, por exemplo, você já podia ter toda a Bíblia em um único volume.
esses livros todos que a gente conhece, todos feitos em cadernozinhos, enfechados e colocados juntos. Já não precisava sair carregando 34 códigos daqueles ali para poder separar esse, aquele e aquele outro. Então estava tudo ali enfechado. Já foi uma grande revolução na história. Portanto, essa nota aqui para a gente conhecer, não é, como esses livros chegaram até a gente, como isso foi também muito trabalhoso para todas essas pessoas. E quando ele era escrito desse modo, pensar que esses cadernos, cada folha também, depois eu mostro isso, que eu já mostrei no outro vídeo, eles eram divididos as coisas em 4 colunas diferentes, fazia 4 colunas para poder escrever, não era que lia, que pegava a página e escrevia de um ponto a outro, não, ia escrevendo em colunas, com a quantidade certa de palavras que eles já sabiam contar, tinha o tamanho preciso e os códigos mais antigos, por exemplo, uma Bíblia que está aqui na Biblioteca Vaticana, que é uma Bíblia que vem daquela região do Monte Sinai, de um mosteiro que tinha ali, chamado Código Sinaítico, e aquele que remonta mais ou menos desse período, do quarto século, ela é toda escrita com letras maiúsculas. Não existe essa variação como a gente tem agora, letras maiúsculas, letras minúsculas. Era tudo escrito com letra maiúscula e tudo junto. Não separar uma palavra da outra. Hoje em dia, quando a gente pega um texto desse para ler, a gente tem que estar tentando ler, entender o que é as palavras, o que é, e passa um traço ali para poder separar as palavras para ler um texto. Eles antigamente liam tudo aquilo com facilidade, mas precisava de anos. Por exemplo, tinha rapazes que se dedicavam ao ministério de leitor na igreja. Às vezes, para se tornar um bom leitor, a pessoa levava 30 anos se preparando. Porque você precisava ler e reler, quase para saber o texto de cor, para na hora que você lesse, você não trocasse a posição de um acento, não juntasse uma palavra com outra no lugar errado, não desse a pausa que deveria dar. A pausa era muito necessária, mas isso não estava ali. Não tinha uma vírgula no texto, não tinha um ponto de interrogação no texto, não tinha uma exclamação. O leitor precisava ler, entender e interpretar o texto que estava sendo lido. Basta com essa aula de conteúdo, digamos assim, histórico sobre a Bíblia, mas é muito importante a gente conhecer esse caminho e essa evolução do livro na nossa história, não é? A gente dá uma importância à palavra de Deus, mas conhecer também esse fenômeno do livro entre nós é muito importante. O texto de hoje é de Lucas, no capítulo 4, versículos de 38 a 44. Nós já vimos que Jesus estava na sinagoga de Cafarnaum. Cafarnaum é aquela cidade onde Pedro vivia com a sua família. Nós vimos que Jesus estava na sinagoga em dia de sábado, que Jesus curou aquela pessoa endemoniada que estava ali na sinagoga. Quem vai a Cafarnaum, conhece ali hoje em dia os restos daquele lugar, sabe que basta atravessar a rua, não é, para sair da sinagoga e entrar na casa de Pedro. É uma coisa que está praticamente ali do outro lado da rua, muito, muito perto. Eles atravessavam a rua, chegavam ali naquela sinagoga. Vamos agora. Deixa eu aqui, estou dando um bye-bye aqui a quem está aqui na live, né, que eu falei demais e estava com a mão ocupada para dar muito exemplo, então eu quero dizer a todos vocês que são bem-vindas, bem-vindos, estou aqui acenando para vocês, amigas e amigos, para não ser mal educado, né, dizer que está todo mundo aqui muito bem acolhida nesse espaço de meditação. Todo mundo saudado, dado babaizinho aí. Então, diz que Jesus saiu da sinagoga. Nós já sabemos que a palavra sinagoga significa assembleia, lugar, reunião. E entrou na casa de Simão. Outra palavra aqui que interessante, né? Porque a palavra casa pode significar o prédio onde você mora, as 4 paredes, as portas e as janelas e tudo mais, mas a casa significa também o lar. A casa significa as pessoas que moram na casa. Quando a gente ouve na Bíblia dizendo assim, a casa de Arão agora o diga, a casa de Israel agora o diga, não está dizendo que não é as portas que vão dizer alguma coisa, a janela que vai dizer alguma coisa, o telhado que vai dizer alguma coisa. Casa aqui significa a família. A casa de fulano significa a família de fulano. Então aqui também é um dado
interessante porque quando ele entra na casa de Simão, está querendo dizer que ele entrou na família de Simão. Ele visita essa família. Muito importante notar isso, Jesus como esse que, cumprindo esse seu preceito, ele entra nessa casa. Eu estou mostrando assim, algumas coisas que são importantes no Evangelho de Lucas, a atenção que ele dá às mulheres, a atenção que ele dá aos pobres, aos estrangeiros. E aqui tem uma coisa que seria de grifar também, é esse substantivo casa. Esse substantivo é muito importante na obra de Lucas, seja no Evangelho, seja depois nos Atos dos Apóstolos. Casa em grego se diz oikos, que é uma palavra muito rica, né? Na língua portuguesa, se você falar economia, vem de oikonomos. Se você vai falar de ecologia, oikologos. Então, essa é uma palavra muito rica, muito importante. Você certamente pertence a uma paróquia na sua cidade. Então, paroikia, daí nasce essa palavra que nós conhecemos como paróquia, dessa palavra grega. Pará significa junto, ao lado. Agora, tem uma coisa que eu acho interessante, é porque a palavra paroikia, em volta da casa, gerou um significado diferente daquilo que a palavra significa. Isso, nos estudos de língua, é um fenômeno que vem chamado como enantiossemia. A palavra começa a significar algo que é o contrário do que ela diz. Não é um antônimo, como a gente conhece, mas é que, olhando a etimologia da palavra, ela está dizendo uma coisa que aquilo não significa. Por exemplo, se eu digo que paróquia significa o que está em volta da casa, então tem a ver com o lugar onde eu estou fixado, com o lugar que eu moro. Mas a palavra paroikos, por exemplo, é uma palavra que, se traduzida em grego, a gente chama de estrangeiro. A paroikia significa o estado de exílio, o estar fora da sua pátria. Quase que como dizer que as nossas paróquias, mesmo inseridas num território, nós vivemos nesse mundo como estrangeiros, ou seja, como pessoas que estão aqui de passagem. O estar no mundo é uma passagem. O cristão está na terra como uma passagem, sabendo que a sua verdadeira casa não é aqui na terra, é lá no céu. E talvez aqui seja uma coisa interessante para pensar no mês da Bíblia, que é aquilo que dizia São Cesário de Arles. Ele dizia, que é da região da França, ele se tornou bispo lá, ele dizia que a Bíblia é uma carta que vem da nossa pátria, é uma carta que vem do céu. É uma carta que, como uma carta de convite, chamando a gente para voltar para casa, para voltar para o coração de Deus. Olha aqui, que coisa interessante. São Cesário de Arles dizia isso. Aliás, São Cesário de Arles eu gosto muito, é muito importante, porque graças a ele, muito da coisa dos pensamentos de Santo Agostinho foram coisas conservadas. As homilias, ele transcreveu tudo que era para dar para os padres dele lerem e fazer as pregações que Agostinho fazia. Se não estavam tendo tanta capacidade, isso é melhor vocês lerem a pregação de Agostinho do que estar dizendo bobagem aí para o povo. Então, Jesus sai, entrou na casa de Simão Pedro, aqui a gente já falou do significado dessa casa, e agora olhamos para uma coisa interessante, o nome Simão. Simão vem da raiz de Shema, que significa escuta. Ora, dia de sábado as pessoas iam para a sinagoga para fazer o quê? Para escutar a leitura da palavra de Deus. Mas agora Simão e Jesus vêm para a casa de Simão, quase como que está dizendo assim, que na casa, a casa deve continuar a escuta. Se é verdade que a gente diz que as comunidades, que a paróquia é a casa da palavra de Deus, essa é uma verdade que deve se prolongar também na casa da gente. A casa da gente deve ser lugar da escuta da palavra de Deus, lugar onde ecoa a palavra de Deus. Aí diz que a sogra de Pedro estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Aqui é a comunidade, essas pessoas que estão em volta de Jesus, né, que intercedem por essa mulher sofredora. Ela, não sabemos o nome dela, que com ela podemos todos nós nos identificar. Jesus se aproxima da gente no nosso estado febril, não é na nossa doença. E Jesus se inclina sobre ela. Então esse gesto de Jesus de se inclinar sobre essa mulher doente é uma evocação da sua própria
encarnação, que ele se inclina em cima da humanidade. Assim como depois a gente vai ver o bom samaritano que vai se inclinar em cima daquele homem caído na estrada. Jesus é o bom samaritano. E aqui ele está representado nesse seu agir em favor da sogra de Pedro. Quando Jesus se inclina sobre ela, ele ameaça a febre a deixa e a mulher imediatamente se levantou e começou a servi-los. O verbo que aqui está é um verbo que remete à palavra anastasis, que significa ressurreição. A mulher aqui, quando ela se levantou, como se dissesse assim, essa mulher ressuscitou. Ela saiu da sua condição de morte que ela estava, dessa condição de não viva. Jesus a levanta, a faz ficar curada. A febre deixa. Ela se levantou e fez o quê? Começou a servi-los. É interessante notar porque Lucas, não é, vai nos mostrar no capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos a eleição dos 7 que vão servir também a comunidade, que depois a gente vai chamar na tradição de diáconos. Aqui o verbo que está usado é o verbo diaconeu, que significa servir. Essa mulher é uma mulher que, curada, ela começa a servir. A ressurreição dela, o entrar na posse da saúde, faz com que ela comece a servir. No capítulo 8 de Lucas, no versículo 3 em diante, vai nos mostrar um grupo de mulheres, né, Maria Madalena, Susana, Joana e outras mulheres que serviam Jesus com as suas posses. A sogra de Pedro aqui não está servindo Jesus com suas posses, ela está servindo Jesus com o seu ser. Ela se levanta e com o corpo dela, ela se põe ali agora, dá o que tinha para comer dentro de casa. Ela é instrumento do serviço. A sua vida doada e entregue. Nesse sentido, ela é a imagem do próprio Cristo que, ressuscitado, vai servir. E eu disse a vocês que os Atos dos Apóstolos fala desses diáconos, não é, que a gente chama de diáconos 7, eles foram instituídos para servir as mesas, para que os apóstolos não deixassem de servir a palavra. Jesus, quando ressuscitou, o que foi que ele fez? Ele começou a caminhar com os discípulos de Emaús, esclarecendo a palavra, o serviço da palavra de Jesus, a pregação da palavra. Depois ele entrou, se sentou à mesa com eles, partiu o pão, né, como se fosse o chefe da casa, o chefe daquela família. Então notemos aí, essa mulher se coloca imediatamente a servir. O início da ressurreição da gente é quando a gente começa já a servir, se levantar para servir. Você levantou o dia de hoje já com essa vontade de servir os outros? Tinha uma música que a gente cantava na pastoral de juventude da minha adolescência que dizia: quem não vive para servir também não serve para viver. Olha que coisa forte. Aqui diz assim: ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males levaram até Jesus. Ao pôr do sol. O dia para Israel começa com o pôr do sol. Portanto, se é um sábado e o céu se pôs, significa já é domingo. Ou seja, para nós domingo, já é o primeiro dia da semana. Então, o primeiro dia da semana, o domingo nosso, é esse dia em que a comunidade, as pessoas levavam os doentes para Jesus. E Jesus, o que foi que fez? Colocava as mãos em cada um deles e os curava. O domingo é o dia do memorial da cura. Da cura, como eu tenho sempre insistido, do cuidado. A comunidade que deve aprender a ter cuidado. O domingo é memorial da ressurreição de Jesus, ele se levantou do túmulo. Agora aqui a imagem da sogra de Pedro, quem se levanta do túmulo, quem sai da morte é para servir. Portanto, o domingo, que é a memória da ressurreição de Cristo, deve ser memória também desse serviço aos mais necessitados, aos mais sofredores do nosso meio. E diz aqui que de muitas pessoas saíam demônios gritando: tu és o Filho de Deus. E Jesus os ameaçava e não os deixava falar porque sabiam quem ele era. Sobre ontem nós já falamos disso, não vou repetir. Se você quer saber, veja o vídeo de ontem. Afinal, quando terminar esse vídeo, vocês já comecem a curtir esse vídeo, né, para que ganhe combustível, para que outras pessoas venham atrás e os algoritmos digam para essas pessoas que tem uma mensagem aqui importante para elas. Bom, outra coisa que diz aqui é que ao raiar do dia,
depois que Jesus impôs esse silêncio, né, porque os demônios sabiam que ele era o Messias, ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. Sempre ainda nesse primeiro dia da semana, o domingo, é um dia da gente entrar no deserto, é o dia da solidão. O deserto significa isso. É interessante que hoje em dia se fala que está crescendo muito no mundo a desertificação, porque a gente não está sabendo se relacionar com a natureza, está tendo desertificação no mundo afora. Os desertos estão crescendo. Mas o Pequeno Príncipe dizia também uma coisa interessante, né? Esse deserto que está crescendo, a gente deve aprender a cuidar bem da natureza, reflorestar, respeitar as águas, as nascentes, para que não aconteça isso. Mas do ponto de vista poético, o Pequeno Príncipe dizia que a beleza de todo o deserto é que ele tem um oásis. Então é interessante, nesse momento de deserto que a gente pode estar passando, o deserto de uma doença, o deserto de uma aflição, o deserto da morte de alguém que a gente queira bem, são muitas formas de deserto. Notar e reconhecer que aí tem um oásis, tem um lugar onde a gente pode matar a sede da gente, tem uma forma de presença do Espírito de Deus que não nos abandona. Então procurar um lugar deserto é procurar ter o contato mais profundo com a gente mesmo e com essa nascente, com esse oásis que existe dentro de nós, lugar a partir do qual Deus nos sana, Deus nos cura, Deus nos refaz, Deus nos redime. As multidões começavam a procurar Jesus, indo até ele, e tentavam impedi-lo que ele os deixasse. Claro, quando a gente tem alguém que está fazendo o bem da gente, a gente quer deixar partir, mas é interessante não ser egoístas. E Jesus diz para aquelas pessoas: eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também em outras cidades. E esse aqui é um termo muito interessante que está na obra de Lucas, no Evangelho e nos Atos dos Apóstolos, esse papel da cidade. Na Bíblia tem sempre um conflito entre cidade e campo. No Antigo Testamento isso é muito presente. E esse conflito parece que ele vai sanando, não é, justamente que depois a gente vai ver nos Atos dos Apóstolos, ou melhor, no livro do Apocalipse, a imagem dessa cidade que desce do céu. Nós que devemos preparar a cidade. Aqui tem um conteúdo que é interessante, porque vocês sabem que a palavra em grego para cidade é polis, de onde nasce a palavra política, que é uma arte que é necessária. Então Jesus quer entrar em todas as cidades, quer nos ensinar a fazer a boa política. Ontem eu falei que uma coisa interessante da cultura de Lucas era que era uma cultura filosófica, e a outra coisa é que é essa cultura da cidade. Lucas e o pessoal do seu tempo, eles tinham uma visão que era chamada de cosmopolítica, ou seja, de ver todo o cosmos, todo o mundo, como se fosse uma verdadeira cidade. Mas não é isso que acontece hoje em dia. Antigamente, quando alguém vinha da roça, a gente já conhecia que a pessoa estava vindo da roça pela roupa que usava, não sei o quê. Hoje em dia o mundo todo mundo usa a mesma roupa. Na cidade, na roça, no meio da floresta. Eu fui em Israel e eu achei que ia ver as pessoas todas vestidas de um jeito diferente. Tinha assim 4 ou 5 que se vestiam de outro modo. 4 ou 5 é modo de dizer, tinha muita gente. Mas quase todo mundo com roupas ocidentalizadas. Porque o mundo inteiro, como diz o ditado antigo, virou uma aldeia global. Toda uma cidade que é um globo. E assim existem as várias influências. Então a gente vive hoje nessa cultura da cidade, nessa cultura urbana, que tem as coisas positivas e que tem as coisas negativas. O livro dos Atos dos Apóstolos, onde muitas vezes também vai aparecer esse termo cidade, uma das vezes que aparece é Deus dizendo para os apóstolos, né, para os missionários: aqui nesta cidade tem um grande povo que me pertence. Essa atenção para com a cidade, no lugar onde a gente mora, recuperando essa certeza de que há um povo que pertence a Deus. E se pertence a esse povo na medida que se quer ouvir o Evangelho, que um aprende a se levantar e a se colocar a serviço do outro, a serviço de quem é necessitado, a serviço de quem precisa. Então, vê que a gente pode anunciar o Evangelho em outras paragens, em outras cidades. E diz o Evangelho, encerrando a história de hoje, que Jesus, portanto, pregava nas sinagogas da Judéia. Ele estava aqui na Galileia,
E agora o que é que ele faz? Da Galileia, que é no norte, é a parte alta, ele começa a descer e pregando também o evangelho pela Judéia, espalhando o evangelho. Muito bem. E você hoje, onde é que vai pregar o evangelho? Onde é que você vai espalhar uma sementinha da palavra de Deus? Qual vai ser a sua Judéia no dia de hoje? Olha aqui que tem uma praça muito interessante, porque nas grandes cidades gregas existia uma coisa que era o chamado do Areópago, que era um lugar onde eles se reuniam em assembleia, eles discutiam sobre filosofia, sobre cultura. São João Paulo II dizia que os meios de comunicação social são os areópagos modernos. Paulo foi para um areópago e lá começou a pregar as pessoas. Eles gostaram muito do início da conversa de Paulo, quando ele começou a falar sobre ressurreição da carne, ressurreição dos mortos. Eles disseram, volta um outro dia. É verdade que nem sempre a gente consegue agradar não só, mas encontrar pessoas que acolham a pregação que a gente faz. E diz que ali somente Dionísio não deu ouvidos para Paulo. Ficou alguém, a semente caiu em algum lugar. Que tal usar bem os nossos meios de comunicação social, as nossas mídias sociais, os nossos areópagos modernos bem nesse mês da Bíblia? Quem sabe você começa a partilhar, fazer postagem, por exemplo, daqueles textos da palavra de Deus que vão iluminando você. Que tal esse desafio? Faz aí posts com a palavra de Deus. E eu quero dizer que tem uma amiga minha que quero muito bem, a Loma Brito, e ela tem uma página que é questão sobre leitura, Coelhos Leitores. E eu sei que ela já me disse, não é, que toda quarta-feira ela vai fazer uma postagem sobre a Bíblia. Estou curioso para ver qual é que vai ser a postagem de hoje, no dia 1º de setembro. Quem sabe ela até se coloque mais, eu não sei. Se vocês então vão lá na página dela e vejam o que é que ela vai contar para a gente sobre essa questão da Bíblia, da palavra de Deus. Mas faça você também postagens iluminadoras, fazendo aqui desse nosso espaço uma espécie de Judéia, onde a gente anuncia a palavra de Deus, que tem muita gente congregada aí, né, nesse espaço. Um abraço para a Amelinha Reis, para Carla Alvaia, para Vânia Brito, para Josimário aí na cidade de Laje, para Ana Barbosa, Will Oliveira, Mari Caldas, Dayara, para Edilene Borges, para o Padre Freitas, não é, que está aí se preparando para a festa de Nossa Senhora das Dores, um ano, não é, fez essa semana da posse do Padre Freitas aí na paróquia de Nossa Senhora das Dores em Croatá. Um abraço grande, Freitas, você faz falta, viu? Um abraço para Leudes Martins, para Sueli Júlia, não sei se ela entrou, viu, Will, para acompanhar a transmissão. Se ela chegou, um abraço para ela aqui. Um abraço para Mima Costa, para Patrícia Schindler, para Jaci Ferreira, Daci Sampaio, quem é mais que eu tenho aqui chegando? Fernanda Mendes, para Genilza Lisboa, Cacau Flortelis, um abraço para Fabiane Foga, Fábio Foga, wie geht's dir denn? Tem tempo que eu não vejo Fabiana. Fabiana foi dessa gente querida que eu conheci no período que estive lá em Frankfurt, na Alemanha, participava das missas dominicais na nossa comunidade, no seu período de estudos, de formação, de aprendizagem da língua alemã. Alles gut für dich, meine liebe Fabiana Vogel. Tenho aqui também uma outra Fabiana, que é a minha afilhada, Deus te abençoe, bom dia, para Lígia Carla, um abraço para Bia Cláudia, um abraço para a doutora Yolanda Lobue. Doutora Yolanda, buona giornata, Dio la benedica, un piacere vederla qua. Para Lilia Daviluna, quem é mais aqui? Deixa eu ver, a Melinha me disse que é o abençoado mês da Bíblia. Obrigado, Melinha, para ti também. Melinha, você é daquelas que, como eu conheço, nós amamos a Bíblia Sagrada, na verdade. O Padre Gilberto cantava muito isso aí nas nossas comunidades. Eu me lembro daquela, se punha a Bíblia em cima do andor, assim começou ainda na época de 70, se fazia essas procissões com a Bíblia no andor, como uma forma, não é, de nos ensinar a amar a Bíblia Sagrada. Quem aqui é a Adriana, um abraço para você. Quem eu tenho aqui é Ber Sampaio. Quem foi aqui que disse uma coisa assim? Dacíris
agora compreendeu porque é que se chama de Vulgata a tradução que fez de São Jerônimo. Exatamente isso. Essa tradução que São Jerônimo fez é chamada de Vulgata, que era uma tradução para divulgação do texto sagrado. Maria Aline Sampaio, um abraço. Felipe Sudário, que é seminarista da Diocese de Amargosa, minha diocese. Um abraço grande para Cristiane Andrade, também para Leo Passos, para Maria Cerqueira. Rose Santos, um abraço, né? Nossa oração por você e a sua família, não é? O irmão de Rose, por quem rezamos ontem, ele faleceu, né? Eu não sei se é na noite ou madrugada minha e do Brasil, não é? Que Deus sustente você e sua família, os seus pais, ao Padre Everaldo e as filhas, o filho do Antônio. Will Oliveira, um abraço para Patrícia Pires. Mas vem cá, o Will conhece Patrícia? Olha que Patrícia, eu celebrei a missa da formatura de Patrícia, viu, menino? Marlene Alves, um abraço. Padre Juarez, um abraço. Geralda Lima, Leilan Cerqueira. Leozinha, um abraço para você também. Eu acho que Léo tá no Mato Grosso. Um abraço aí para o Mato Grosso, acompanhando também a nossa transmissão. Moringa Júnior, Santo Antônio de Jesus. Elizabeth Freire dos Santos, um abraço para Daniel Barros. E só dizendo, a Fábio Folga, né, do Rio Grande do Sul, não sei se está no Rio Grande do Sul agora, mas pelo menos é de lá do Rio Grande do Sul, né? Cristiana, um abraço para você. Dilma Aparecida. Roberta Espinosa, um abraço para Nana, um abraço na Nena para ti, Deus te abençoe. Nubia Passos, Everilda aí no Rio Grande do Norte, um abraço para você. Cristiana Guimarães, eu estou vendo bem aqui, um abraço para Cristiana Guimarães. Para Cris Nascimento eu já disse. Dinamur de Santana, um abraço para você. Para Edilza Carvalho, para Joyce França, chegando aqui também nessa nossa transmissão, meu abraço, a minha saudação. Para Cibelize, para Maria Eureni, hoje é a paroquiana e o pároco presente na nossa transmissão. Rosa Santos, um abraço para você. Para quem mais? Thay Janaína, um abraço, Thay. Muito bem. Léo está dizendo que não é Mato Grosso, é Mato Grosso do Sul. Então, um abraço para você aí no Mato Grosso do Sul. Gente querida, peçamos a bênção de Deus sobre cada um e cada um de nós, que o Senhor nos faça crescer no amor à sua santa palavra, como dizia São Cesário de Arles, acreditando que essa é uma carta que nos vem da nossa pátria. É uma carta que vem do céu, para uma carta que eu diria agora, não é? Com uma espécie de mapa, que a gente possa saber o caminho de volta, o caminho de subida. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, o Senhor esteja dentro de ti para te abençoar, à tua frente para te guiar, ao teu lado para te acompanhar, atrás de ti para te defender. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre ti e permaneça para sempre. Amém. Eu vi também aqui que entrou Mila Costa, não sei se cheguei a saudá-la, né? Então, se não, recupero aqui e faço essa saudação. Eu penso aqui olhando, que falei com todas as pessoas aqui presentes nessa nossa transmissão. Fiquem com Deus, um dia abençoado e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã, sim, quinta-feira. Amanhã a nossa transmissão é às 6h30 daí do Brasil, porque amanhã eu tenho trabalho, né? Meu trabalho pastoral continua aqui, eu não fico só lendo não, viu? Eu já levantei hoje bem cedo, já tive com a capelania das freiras, e amanhã também eu tenho um atendimento espiritual, confissões, parte grande do meu ministério é esse, por semana, ao menos são 4, 5 horas dedicadas ao Ministério da Confissão. Isso já repetido por todos esses anos. Eu vou contar quantas horas de escuta tem dado nisso. Nisso eu vou crescendo e vou crescendo muito, escutando o povo de Deus, e numa variedade muito grande, né? A gente até que está aqui da Itália, que acompanha muito dessas pessoas que me conhecem ali do santuário onde eu exerço o meu ministério. Gente querida, então amanhã de lá eu faço a transmissão. Tchau, tchau, fiquem com Deus.